Olá galera, eu sou o Era da Era Palestras e Cursos. Vamos aqui para mais um vídeo do meu canal. São muitos vídeos e mais vídeos do ensino básico ao ensino superior. Eu quero te ajudar, eu quero colaborar com a tua disposição para aprender. Deixa comentários depois, mas se inscreva, compartilha com os amigos, com os colegas. Olha lá, uma função do segundo grau, f tá o quê? Para todo x pertencente aos reais, então qualquer x que seja real, não é complexo, tá? Tem-se esta igualdade. Opa! Ou seja, se eu pegar um x qualquer, substituir na função, vai dar o mesmo que esse 1 menos o mesmo x, substituído na mesma função. Assim, o gráfico de f é uma parábola cujo vértice é o ponto de abscissa. Opa! Eu quero o x-vértice dessa parábola. Eu quero aqui o x-vértice dessa parábola. Pronto. Agora, quando isso ocorre, quando essa igualdade ocorre, porque essa informação é importante para eu achar o x-vértice. O x-vértice tem duas maneiras de fazer, certo? Quais são as maneiras de fazer? Vamos lá. Uma maneira de fazer é você pegar o menos b da parábola, quer dizer, o menos b da parábola, né, lá do coeficiente de x, lembra? Menos b sobre 2as. Mas eu não tenho a função. Se eu não tenho a função, como é que eu vou pegar isso aqui? Eu nem tenho e nem quero. Então, isso aqui esquece. E a outra maneira da gente determinar o x-vértice é somar as raízes. Vamos supor que a raiz 1 somado a raiz 2 dividido por 2. Por isso que é média aritmética. Certo? É essa maneira que a gente vai fazer. Por quê? Porque essa informação foi dada aqui, ó. Essa igualdade existe. Então, se essa igualdade existe, existe para as raízes. A imagem é a mesma. Se eu pensar em gráfico, eu vou só ilustrar aqui. Estou demorando um pouco mais para ilustrar. Deixar bem legal aqui. Tá ok? Aqui é o plano cartesiano, o eixo x aqui embaixo, o eixo x, supondo que a parábola seja dessa maneira aqui, ó, supondo, ok? O que que a gente tem ali? Vamos lá, eu tenho aqui a raiz 1 e tenho aqui a raiz 2, supondo nesse jeito. O que que eu tenho aqui? O x-vértice. O x-vértice divide, né, é o valor de x no eixo x, que é exatamente a média aritmética das raízes, onde vai dar aqui o y-vértice no eixo, né, o y-vértice no eixo y, certo? A gente tem isso aqui, perfeito? E aí o que acontece? Que observação? O que que eu tenho ali? Olha, as raízes, elas têm como imagem quem? Zero. A imagem de x1 e x2 é zero. Mas tem outros valores, porque aqui tem o eixo de simetria, chamado eixo de simetria, onde passa exatamente no valor de x-vértice e é uma reta vertical paralela ao eixo y, quando não é o próprio eixo y. Então, vai ter sempre dois valores, aqui e aqui, que a imagem vai ser o mesmo. Por quê? Porque essas distâncias vão ser os mesmos. Se eu pego x, dois valores de x, que têm a mesma distância em relação ao x-vértice, tem a mesma imagem. Então, são esses valores que isso aqui vai ocorrer. E vai ocorrer também nas raízes, porque as raízes, a imagem é zero. A imagem das raízes é zero, concorda? Então, com essa informação, eu posso trabalhar com isso aqui e não com isso, porque essa igualdade é verdadeira. Então, o nosso x-vértice será igual. Aí eu vou pegar esses dois valores, o x mais quem? Mais esse valorzinho aqui, que vai ficar do jeito que está ali o sinal. Tudo isso dividido por 2, porque o x-vértice é a média aritmética das duas raízes, como é a média para qualquer dois valores que a imagem é a mesma, porque o eixo simetria, né, divide a parábola ao meio.
E aí o nosso x vértice vai ser igual. Esse x mais esse x simplifica, cancela na verdade, vai dar 1 sobre 2. Então, o valor da abscissa do ponto de vértice, que é o que nós estávamos procurando, é o 1 sobre 2. Perfeito? Legal? Não é legal? Ah, é legal, vai. É legal. Agora eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar nessa hipótese. Ó, se dois valores, né, eu substituo x aqui na função e aqui e também na mesma função e dão iguais, significa que eles têm a mesma distância em relação ao eixo de simetria. O eixo de simetria, quando não é o próprio eixo y, ele é vertical, sempre vertical e paralelo ao eixo y. Perfeito? Espero tenha ajudado, um bom exercício simples, mas tem esses conceitos aí para, né, tem que ter lembrado. Perfeito? Então aquele abraço e sucesso aí na aprendizagem.